música entrou na minha vida na infância, né? Quando eu era criança, eu ia pra igreja com os meus pais, meus avós, e lá eu tive o primeiro contato com a música, né? No louvor da igreja. Então era uma igreja protestante, né? Evangélica, mas aquela galera já tinha aquela pegada da época, isso era começo dos anos 80, já tinha um pouco daquele lance de soul e funk na banda da igreja, né? Tinha aquela influência. Então eu vi os caras tocando bateria, baixo, já com aquela influência eu gostava daquela coisa de gospel, do gospel, né? E ao mesmo tempo, perto de casa tinha as rodas de samba. Pra eu chegar na igreja, eu passava pelas rodas de samba, entendeu? E aquilo mexia comigo. Eu lembro que teve uma imagem de um barulho, era um ganzá tocando. E aquilo ali ficou na minha mente desde pequeno e marcou. Então essas coisas marcaram a minha vida. As letras musicais, as primeiras lembranças, memórias musicais que eu tenho. Aí chegou, era final dos anos 80, né? Eu, desde criança, eu sempre curti muita TV, muito rádio. E aí eu descobri, através de um primo meu que morava na Zona Leste, o Edson, e na época era final dos anos 80 e ele já vinha com aquela onda de breakdance, de movimento de baile, de clube, né? E ele trazia as danças, ele era bem mais velho que eu, e eu ficava vendo aquela coisa dele dançar o breakdance, né? Dele trazer alguns sons, algumas músicas, e eu curti muito aquilo. Eu descobri que no rádio tinha alguns programas de equipe de baile, de baileiro mesmo, que era, né, na época, Black Mad, Chic Show, Cascatas, e eu escutava, você usava na Band FM, né, depois, posteriormente, 105 FM, e eu ficava gravando, né, fita com aquela meia hora dos DJs, do que estava acontecendo à noite. Então, queria saber o que estava acontecendo no fim de semana, no baile, era sintonizar o programa. Queria ouvir o som do momento, era o programa. Então eu, curtia muito aquilo, e dali eu comecei a curtir a Black Music, conheci o samba rock, a melodia, conheci o rap, o hip hop. Posteriormente, eu fui dançar, né, hip hop, breakdance na rua. Isso no começo dos anos 90, cheguei aí na São Bento várias vezes, dancei na São Bento. Teve o primeiro festival da São Bento, se não me engano foi em 92, 93, eu estava lá, vendo, né, na época a gente chamava de gangue, as crews de break, né, dançando, né. Eu não sabia o que era popping, locking, b-boy, né, tudo era break. Né? E aí eu vi muita gente, vi os gêmeos grafitando, vi o MC Jack, vi o DJ1, né, riscando nas picapes em cima de um carrinho de sorvete, isso no palco principal da São Bento. Então eu acompanho essa cena, eu vivi isso. E fora comecei a curtir também grandes bailes como o Clube da Cidade, Sunset, Santana Samba, tinha o Somebody Love, eu toquei no Somebody Love aqui no centro, né, na Bela Vista, né? E, curtindo muita coisa e foi nessa onda, misturando nos bailes, curtindo, dançando. E o samba também chegou na minha vida, né? E comecei a tocar samba também, comecei a aprender instrumento de percussão e fui pra essa cena tocar. Olha, eu gosto muito de R&B, né? Aquela coisa dos anos 90, a Slow Jam, né? Artistas que eu gostei, que eu curti muito, que foi o R. Kelly, o Joey, né? O Jodeci, que posteriormente virou o Casey Jojo. Eu gosto muito dessa cena, do A-Town, né? E então eu gosto muito dessa coisa da música romântica, dessa onda black, mas só que tem que ter um quezinho do samba, um quezinho da brasilidade, entendeu? Porque é o nosso estilo, a nossa linguagem, a nossa cara. Então o trabalho do Dom tem que ter essa coisa de música dançante, muito romantismo, sensualidade, mas também tem que ter essa coisa do brasileiro, essa ginga, esse swing, né? Esse tempero. É mais ou menos isso. Influência, assim, na música popular brasileira, eu gosto muito de MPB, eu gosto muito do Emílio Santiago, gosto muito do Gonzaguinha como poeta, gosto de Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Grupo Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho, Cartola, Candeia, João Nogueira. Então eu gosto muito dessa coisa, né, dessa brasilidade, né? Sem falar no Chico Buarque, né, que eu sou muito fã, mas é muita coisa, né? Falar de Trio Mocotó, falar de Banda Copa 7, que eu gosto muito, do samba rock, dessa coisa. Tive a oportunidade de ir no Rio de Janeiro, né? Fui na Lapa, né? Fui na Mangueira, fui no Salgueiro, conhecer essa coisa da Praça 11, do Estácio, né? Porque como eu cresci ouvindo esses sons, em toda essa temática de brasilidade, do malandro, né, do cotidiano do brasileiro, dessa coisa urbana, então influencia. Eu não quero só compor, às vezes, uma coisa ou da moda. Não, eu quero falar, como um artista que está começando, brasileiro, falar desse cotidiano, falar dessa verdade, dessa brasilidade, que é muito rica em ritmos, é muito rica em mistura,
né, de etnias. Então acho que isso é muito rico, não para ser apenas um artista de black music, de música negra brasileira, mas ser um cara que faz um som que tem essa influência, né, da música negra norte-americana de fora, mas misturando com essa brasilidade, com ritmos de forró, ritmos de maracatu, né, ritmos de afoxé, toda essa coisa afro também, para poder daí seguir, né, para um patamar assim, de uma coisa mundial. Então, essa coisa do nome é muito interessante porque meu nome é André Luiz Silva Carminhola, né? E alguns me chamavam de Deco, outros de Dedé, outros de Decão. E eu achava que eu não tinha um nome interessante, um nome forte, artístico. E aí, eu tenho uma brincadeira na minha infância que o pessoal brincava porque como é Carminhola, porque na verdade o meu pai é descendente de italianos, branco, bem branco, e minha mãe é negra. Você entendeu? E minha mãe é bem negra, então deu essa mistura. Então o pessoal brincava comigo que, você é o Dom Carmignolone, né? Não tinha nos 80 aquela coisa do Poderoso Chefão, da máfia siciliana e tal. Então o pessoal ficava brincando comigo. Até na faculdade o pessoal falava, Dom, brincando por causa do Carminhola, né? Aí eu falei, peraí, de repente esse Dom pode ser um gancho interessante, Dom. Mas que Dom? Dom não fica só como prefixo, é dom e pronto, porque eu juntei o dom, né, da brincadeira, do meu apelido, com o dom da música, o dom de cantar, o dom de compor, então ficou só dom. Por um lado dificultou um pouco, porque hoje a gente não vende mais disco. Antigamente a gente vendia disco, né? Então as gravadoras pegavam, os selos pegavam um artista, um novo talento, faziam um disco, produziam um trabalho e botava na rua e vendia disco, todo mundo ganhava dinheiro. Hoje não. Hoje com essa coisa é bacana que você tem muito acesso à música na internet, né? Mas é difícil você vender um álbum. Então, e a pirataria também detonou muito. Então hoje em dia você tem que fazer o seu trabalho. É difícil você pegar alguém que te banque, é muito independente, né? Então para você lançar um trabalho fica mais difícil, porque é você sozinho tendo que investir numa mídia, numa divulgação, que é isso que faz o trabalho, né? A propaganda faz o negócio. Mas então você tem que vender show. Então ficou um pouco mais difícil, só que ao mesmo tempo eu vejo que o Brasil tem muito talento e também tem muita oportunidade, principalmente agora para a música negra nacional. Tá surgindo muito cantor, é gente que não é que tá surgindo, é gente que já tá há muito tempo batalhando, mas agora como ficou mais fácil, acessível você gravar um disco, você frequentar um estúdio, produzir um trabalho e lançar um trabalho independente, então por um outro lado dificultou, mas só que mais do que nunca tem aí muita gente fazendo essa cena. Eu acredito que para 2013 tem muita gente boa chegando, tem o Caion, né, tem o Jefferson Salles, tem o Terra Preta, tem o Felipe Nel, tem muita gente, aí tem o Dudu Nascimento, tem muita gente boa que já está aí com um trabalho conciso, né, bacana, e que vai fazer a diferença, né, que a galera vai conhecer. É trabalho de qualidade, é dançante, é romantismo, é black music e acima de tudo é Brasil. Em termos de show, assim, eu tô engatinhando ainda porque eu vim naquela questão de produzir o trabalho, de gravar, e eu não tive muita oportunidade de fazer. Eu fiz alguns pocket shows, né? Então teve um show bacana que eu fiz, que eu fui chamado para fazer as músicas do meu trabalho novo e um pouco de samba rock, que foi no Céu Jabaquara, que foi uma vibe muito interessante, que é uma onda que chama Salada Periférica. Então lá eu tive com o Dudu Nascimento e com o Felipe Nel, né? Foram esses três artistas que fizeram som e foi muito legal porque teve uma galera que chegou e curtiu essa onda, essa nova safra da música negra brasileira. Então foi um show muito legal, muito interessante, porque eu fui tocar no Corinthians, no Clube do Corinthians, fazer um barzinho lá que tem uma pizzaria lá dentro, né? E eu fui tocar, meu parceiro Rubens Moraes, né? Fomos fazer MPB pra galera à noite lá. De repente eu vi um senhor com a família sentando, jantando, comendo pizza. Sabe quando você bate e fala, caramba, eu conheço esse cara de algum lugar? E aí eu olhei assim de longe, eu vi, falei, meu Deus, eu não acredito, é o Billy Paul, Mr. Jones, né? Your Song. Eu falei, ai caramba, eu não acredito, é o cara. Mas eu fiquei na minha, né? Fiquei, pô, quem sabe daqui a pouco eu posso lá pedir pra tirar uma fotinha e tal, conhecer, aquela coisa toda, né? Mas aí, pensa que não, ó pra você ver, realmente quem é de verdade, cara, sabe quem é de mentira, sabe essa coisa? Os verdadeiros mesmo são humildes. Tava tocando, de repente ele não levantou e veio e começou a curtir o nosso som. De repente eu só sei que chegou uns caras com ele, os músicos dele estavam lá jantando também, encostaram, somaram com a gente. Quando vê, o Fera tá lá com o microfone na mão, cantando e dando uma canja com a gente. Humildade tremenda, sabe? Ali demos um abraço, cantamos um som juntos, sabe? Eu falei que eu era fã, né? Aquela coisa toda e
tá lá a foto para registrar esse momento maravilhoso, que é um grande ícone da música, né, do soul, Billy Paul, Mr. Billy Paul. E eu quero, para esse ano de 2013, estar lançando o primeiro álbum meu, né? Também está surgindo aí uma parceria interessante com o mestre, que é o DJ1, né? Então, a partir disso a gente vai desenrolar muita coisa para ano que vem, em termos de álbum, em termos de videoclipe, para lançar e fortalecer com muita gente boa que está no mercado, que está na cena, batalhando para um espaço. Essa coisa de fã até é interessante, né? Porque, na verdade, eu me vejo como um amante, cara, da música negra. E eu tenho todo o respeito por essa galera que gosta do trabalho. Eu tô querendo fazer um som aí, mesmo porque eu sempre curti, né, esse som e eu quis fazer. Eu quero ter a minha contribuição nesse cenário. Não é só uma coisa de querer ganhar dinheiro, de querer aparecer, de ser mais um, não. Eu quero é contribuir com composição, com musicalidade nesse cenário que eu amo desde a minha infância, né? Hoje eu tô aí com 34 anos de idade, né? A gente tem uma caminhada, né, de curtir baile, de curtir som. Então eu queria, disso que eu aprendi desses grandes mestres, tentar contribuir com a nossa cena brasileira. E essa questão do R&B 7 é muito interessante porque é mais um veículo, é mais um canal muito importante que a gente tem de difusão, de divulgação da nossa arte, do nosso som. De pessoas que às vezes não têm condição de chegar numa mídia grande, como é o meu caso, né? E a gente poder divulgar os trabalhos, fortalecer esse cenário que é tão forte, mas tão forte, que independente dessa nossa... Nós somos órfãos, né? De Tim Maia, de Cassiano, de Placa Luminosa e de Mota. Não tem. Então a gente está conseguindo resistir. Os bailes resistem, estão cada vez maiores. Os artistas resistem por causa de quê? Por causa desses canais que acreditam, então o povo gosta. A gente só precisa de uma oportunidade para mostrar melhor o nosso trabalho. Então o recado que eu tenho para vocês é o seguinte: continuem prestigiando, continuem curtindo os bailes, continuem fortalecendo o nosso movimento, porque é chegado, o movimento é cíclico, né? Eu acredito que vem chegando aí uma cena de ebulição na música negra brasileira. Eu acho que não vai demorar. Com o hip hop, com os cantores de soul, né? O soul. Daqui a pouquinho isso aí, vai chegar muita gente. A gente vai fazer uma cena aqui no Brasil. Com fé em Deus. Isso aí. Eu sei que o amor é um jogo e nele eu posso perder, mas a sorte tá do meu lado. Eu preciso do seu amor e aposto tudo em você. Preciso do seu amor, por favor, no jogo do amor. Preciso